Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica, capítulo 4, exercício número 35. Vamos ao enunciado. Um vaso rígido de 10 litros inicialmente contém uma mistura de líquido e vapor de água a 100 graus Celsius, com título de 12,3%. A mistura é então aquecida até que sua temperatura seja de 150 graus Celsius. Calcule a transferência de calor necessária para este processo. Então, temos aí como objetivo do exercício determinar qual é a transferência de calor, tá? Ou seja, calcular o que será necessário aí colocar no sistema para que um sistema de um início de 100 graus Celsius, tá? Com a condição aí de título de 0,123, atinge até um estado de 150 graus Celsius. Então, quanto de calor será necessário colocar nesse sistema? Então, vamos começar aí definindo o volume de controle do nosso sistema, e eu vou definir esse volume de controle como sendo toda a água presente dentro do recipiente. Então, aqui vai ser a fronteira que define o volume de controle do meu sistema. Tendo definido o volume de controle do meu sistema, para calcular aí esse calor que vamos adicionar ao sistema, vamos começar fazendo hipóteses, tá? Quais são as hipóteses simplificadoras do nosso problema? Primeira condição que a gente tem aí, a gente tem um sistema fechado, ou seja, não entra nem sai massa, tá? Estacionário. E temos aí na condição desse sistema estacionário, portanto, tá? O sistema aí está parado, não tem movimento, tá? Não tem energia potencial envolvida nem cinética. Portanto, a variação da energia cinética e a variação da energia potencial são zero, tá? Então, temos essa primeira hipótese. A segunda hipótese é que não há trabalho envolvido no sistema. Não temos aqui trabalho elétrico, não temos aqui trabalho de fronteira, não temos aqui nenhum trabalho de eixo, não temos nenhum tipo de trabalho aplicando sobre aqui o nosso sistema. E a terceira condição é que a energia térmica armazenada aí no próprio recipiente é desprezível, tá? Ou seja, aqui o recipiente, a gente está dizendo que a energia térmica que é armazenada aqui nele, ele é desprezível. Então, essas três condições feitas, a gente pode aplicar aí o balanço de energia, tá? Para sistema fechado, a gente tem aí que o balanço de energia para sistema fechado em condição estacionária é a energia que entra no sistema menos a energia que sai do sistema. Isso é igual à variação de energia do sistema. Então, temos aí que essa variação de energia aqui de entra e sai é energia aí devido a calor, trabalho, tá? Ou fluxo de massa. Então, esses termos desse lado aqui é devido a essas três condições. E
a variação de energia do sistema. A gente sabe aí que a energia cinética, potencial e interna, tá? Então, para o nosso caso aqui, com as considerações feitas, o que a gente tem? A energia que para o meu sistema, no volume de controle, ela só está entrando na forma aí de calor. Então, eu só tenho energia que entra, não tenho nada que sai. Então, a gente vai ter lá que o calor que entra no sistema, não tem nada que sai, não tem trabalho, não tem fluxo de massa, né? Estamos falando de sistema fechado. E aí na nossa fronteira a massa não atravessa. Isso é igual à variação de energia do sistema, que seria a variação da energia cinética, potencial e interna. Mas a gente tem aí que a variação da energia cinética e potencial são zero. Hipótese já feita, então o calor vai ser igual à variação da energia interna. Ou a gente pode escrever aí que vai ser a massa vezes a variação da energia interna específica, ou seja, o 2 menos o 1. Então, o calor que queremos determinar depende aí da massa, depende da energia interna no estado 2 e depende da energia interna no estado 1. Então, vamos começar aí por definir cada estado do sistema. O estado 1, que temos aí para o estado 1. O estado 1 foi dado que está a 100 graus Celsius, ou seja, uma temperatura T1 de 100 graus Celsius. E foi dado um título, ou seja, foi dado aí, né, a condição que era uma mistura líquido e vapor. Então, a fase é líquido mais vapor saturados, e a condição é que o título, ou seja, a condição da quantidade de vapor presente nessa mistura é de 0, 1, 2, 3, tá? Então, com essas duas condições, a gente tem o estado definido, tá? Como foi dado aí temperatura, a gente vai utilizar a tabela A4 para a água, tá? Para a gente encontrar aí os valores que precisamos calcular, para calcular o U1, tá? Então, entrando na tabela, a gente tem aí tabela 4, aí vamos procurar lá a temperatura de 100, tá? Que a tabela está recortada para a gente utilizar. Na temperatura de 100 graus Celsius, a gente tem já o título para calcular aí o 1, a gente precisa do valor do líquido 419,06, ou podemos utilizar aqui o valor de U aí LV, que seria aí a diferença entre o do vapor e o do líquido, ou podemos usar esse daqui. Vou explicar sobre com qual utilizar, fazer o desenvolvimento da fórmula, tá? Só que para definir o estado 2, que foi dado 150 graus Celsius, a gente vai ter que ter outra condição. E a condição que, como é rígido, a gente tem que vai ser a mesma massa e o mesmo volume. Então, vai ter a condição que o volume específico 1 vai ser igual ao 2. Então, a gente vai pegar para o estado 1 os valores de volume específico também, tá? Então, vamos precisar calcular aqui o volume específico. Além disso, a gente precisa calcular a massa e foi dado só apenas o volume. Então, a gente precisa do volume específico. Então, a gente vai pegar aqui o volume específico do líquido e vamos pegar o volume específico do vapor. Então, a gente vai poder calcular o volume específico V1 vai ser igual ao volume específico do vapor vezes a quantidade de vapor que eu tenho, mais o volume específico do líquido vezes 100%, que é 1, menos a quantidade de vapor,
tá? Aqui nesse caso, para essa tabela, a gente não tem a coluna aqui para o volume específico da diferença entre eles, né? Temos aí para energia interna, temos para entalpia também, que aqui não aparece a continuação da tabela. Então, se a gente desenvolvesse essa equação e tivesse o valor da diferença entre eles, né? Que eu falei que ia explicar para vocês quando usar esse valor ou esse valor, a gente desenvolvendo essa equação, ó, fazendo a distributiva, a gente teria volume específico 1 como sendo volume específico do vapor vezes x1, ali ficaria volume específico do líquido, aí teríamos menos x1, volume específico do líquido, ou seja, volume específico V1 seria, colocando o título 1 aqui em evidência, é o volume específico do vapor menos o volume específico do líquido, que multiplica o título 1, mais o volume específico do líquido. Ou seja, o volume específico 1, esse do vapor menos do líquido, seria o V, o LV, tá? A diferença entre líquido e vapor. Aí, vezes o título 1, mais o volume específico do líquido. Então, quando eu tenho esse valor aqui, ó, que é a diferença entre os dois, eu posso utilizar ele, aí eu multiplico pelo título e só somo com o valor do líquido. Para o nosso caso aqui, no estado 1, né, vou utilizar dessa forma aqui a equação, tá? A gente tem aí que volume específico 1 vai ser o do vapor, que é 1,6720, menos o do líquido, que é 0,001043. Aí, na unidade de metro cúbico por quilo, que multiplica o x1, que é 0,123, mais o do líquido, que é 0,001043 na unidade de metro cúbico por quilo. Então, podemos calcular aí o volume específico no estado 1, que vai ser 1,6720 menos 0,001043 vezes 0,123 mais 0,001043. Então, vamos ter aí um volume específico 1 como 0,20657. Deixar com 5 casas decimais aí, em metro cúbico por quilo, tá? Além de achar aí o V1, a gente precisa achar o 1. O 1 vai ser igual a o LV, que multiplica x1, mais aí o L, tá? Utilizando aqui a diferença já que temos na tabela entre o do vapor e o do líquido. Então, a gente vai ter que 1 vai ser a diferença, que o 2087, tá? Vírgula 0, que está na unidade kJ por quilo, vezes o x1, que é 0,123, mais o L, que é o valor de 419,06 na unidade de kJ por quilo. Então, o 1 vai ser igual. Podemos calcular. Então, temos 287 vezes 0,123. Isso daí mais 419,06. Então, temos o valor aí de 675,76 na unidade de kJ por quilo. Então, achamos aqui o valor de 1, tá? Que é o estado 1, que está definido. Agora, a gente vai para o estado 2. No estado 2, é a condição dos 150 graus Celsius. Então, temos aí temperatura 2, 150 graus Celsius. E como eu falei para vocês, né, como temos aí um vaso que é rígido, né, o volume é o mesmo, a massa é o mesmo, então volume específico 2 é igual ao volume específico 1,
ou seja, o valor aí de 0,20657 metro cúbico por quilo. Então, com essas duas condições, o estado está definido. Então, a gente entra aí na tabela aí A4, continua na tabela A4, vamos na temperatura de 150 graus Celsius e verificar se esse valor aqui está entre o do líquido e o do vapor. Então, indo na tabela, a gente A4 aqui, ó, vindo no 150, aí a gente vai ver o do líquido, o valor do volume específico do líquido é 0,00191, esse valor é maior, é 0,20, e o do vapor é 0,39248, ou seja, 0,20 é menor. Então, está entre os dois. Então, temos a conclusão aí que volume específico do líquido é menor que o volume igual específico 2, que é menor ou igual ao do vapor. Portanto, líquido mais vapor saturados, tá? Então, a gente tem uma condição de um título. Se esse volume específico fosse menor que o do líquido, seria líquido comprimido. Se esse volume específico fosse maior que 0,39248, seria aí vapor superaquecido, a gente mudaria de tabela. Então, como a gente sabe que é esses valores, a gente acha o título 2, ou seja, a quantidade de vapor que vai ser dado por V2 menos volume específico do líquido, dividido pelo volume específico aí do vapor menos o volume específico do líquido. Se tivesse aqui também a diferença entre eles, poderíamos utilizar aí para calcular o título 2. Nesse caso não tem, então vai ser o volume específico 2, que é o 0,20657. Todas as unidades estão em metro cúbico por quilo, eu vou ocultar aqui e x2 sai adimensional. Menos volume específico do líquido, que é 0,001091, dividido pelo do vapor, que é 0,39248, menos 0,001091. Então, podemos calcular o título 2 como sendo 0,20657 menos 0,001091 dividido por 0,39248 menos 0,001091. Então, temos um valor aí de título 2 de 0,52, aqui é 4999, a gente arredonda então esse para 5. Esse é o título 2. Então, se eu tenho o título 2, para eu encontrar o 2, basta eu pegar lá o valor aí do líquido, que é 631,66, e o da diferença aí de líquido vapor. Então, a gente pode calcular que o 2 é igual ao do líquido vapor vezes x2 mais o U do líquido. Então, o 2 vai ser líquido vapor 1927,4, tá? Em kJ por quilo, vezes x2, 0,525, mais o do líquido, 631,66 em kJ por quilo. Então, vamos ter aí que o 2 vai ser igual a 1927,4 vezes 0,525 mais 631,66. Então, temos o valor aí de 1.643,55, arredondando aqui esse 45, em kJ por quilo. Então, temos determinado aí o 1 e o 2. Agora, a gente pode calcular, então, o calor que é transferido, tá? Bastando substituir e calcular essa massa aqui, e aí vamos poder calcular o calor.
Então, da definição de volume específico, a gente tem aí que é volume sobre massa. Portanto, a gente pode isolar a massa e vamos escrever que é o volume dividido pelo volume específico. Então, a gente vai poder calcular o calor como sendo igual a massa, ou seja, o volume que foi dado, 10 litros, dividido pelo volume específico. A gente pode pegar o volume específico calculado em 1, vezes aí a energia interna específica em 2, menos a energia específica interna em 1. Então, substituindo aí pelos valores, a gente vai ter que Q é igual o volume aqui está em litro, a gente transforma para metro cúbico, então fica 10 vezes 10 a menos 3 para ficar em metro cúbico o volume, tá? Dividido pelo volume específico em 1, que a gente tem aí que deu 0,20657 em metro cúbico por quilo, que multiplica o valor de U2, que deu 1.643,55, menos o valor de U1, que deu 675,76. Os dois termos estão em kJ por quilo. Então, a gente tem aí análise dimensional, quilo dividindo aqui, né? Esse divide, então vai simplificar. Aí a gente tem aqui o metro cúbico multiplicando ali, aqui dividindo, vai simplificar. Vai sobrar a unidade de kJ, que é a unidade de calor. Então, vamos poder calcular como sendo o 1.643,55 menos 675,76, que multiplica 10, que multiplica 10 elevado a menos 3, que divide por 0,26557. Então, temos o valor aí de 46, aqui a gente pode arredondar para 9, 46,9 na unidade de kJ. Esse é o calor necessário para elevar esse estado 1 a o estado 2 de 150 graus Celsius, tá? Se a gente fizer aí um diagrama temperatura, volume específico, a gente pode representar o estado aí no diagrama. Então, aqui eu vou fazer a temperatura, aqui o volume específico, a distribuição é dada dessa forma. A gente tem o estado 1, que é numa temperatura de 100, tá? Colocando aqui que está em graus Celsius, aqui em metro cúbico por quilo. Então, na temperatura de 100 graus Celsius, a gente tem uma mistura líquido-vapor. Vou colocar aqui, tá? Que seria nessa temperatura. Tá? E aí a gente tem um determinado volume específico V1, tá? Desse ponto 1, a gente tem aí que é aplicado calor, que é de 46,9 kJ, e a gente caminha até um estado que a gente chama de 2, que tem o mesmo volume específico V2, continua sendo líquido aí mais vapor, só que agora está numa temperatura aí que é uma temperatura mais alta. Se a gente falasse das pressões, tá? Os dois termos estão dentro aí da região de saturação, então as pressões são de saturação, ó. Então a gente tem uma pressão aqui de 101, que a gente tem a linha isobárica, que ficaria aqui, sobre a primeira linha. Essa seria a pressão aí de 101,42 kPa. E aqui a gente tem a outra
pressão, que seria a outra pressão de saturação, que seria a 150, que é de 476. Então, a pressão aqui em 2, 476,16 na unidade, que é dada em quilopascal, tá? Pressão 1 e pressão 2. Então, esse é o diagrama aí, tá? De temperatura, volume específico, que ocorre aí no nosso processo com essa mudança aí de estado 1 para estado 2 da temperatura aumentando de 100 para 150. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!